Olá amigos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal e a mais um vídeo de estudo bíblico. Hoje nós estamos dando sequência ao Evangelho de Mateus, ao livro de Mateus. Esse estudo está sendo muito bacana, a gente começou desde a introdução do Evangelho. Nós estamos agora no Sermão do Monte, nós avançando agora nas bem-aventuranças. O vídeo passado a gente parou na metade das bem-aventuranças e hoje nós estamos dando sequência. Antes de você começar, já deixa o seu like, já curta, compartilha, se inscreva no canal se você não é inscrito. Então vocês já estão acostumados que esses vídeos de estudo bíblico, o computador está aqui na minha frente, porque nós estamos fazendo numa live. Então espero que você goste demais desse estudo. Espero que você goste demais dessa reflexão bíblica. Nós temos nos aprofundado bastante porque a gente não tem um objetivo, uma meta, tem que acabar em tanto tempo. Então nós estamos indo devagarzinho, nos aprofundando o máximo que nós podemos. Então aproveite que comece esse nosso estudo de hoje. Então nós damos sequência aqui, às bem-aventuranças. Agora a gente parou no versículo 7 de Mateus 5. O último que a gente falou foi o 6, obviamente. A última bem-aventurança que nós falamos foi bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E agora nós vamos continuar no versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Texto muito legal. E os misericordiosos, eles estão cheios de compaixão com os que sofrem por causa do pecado, por causa de aflições. Os misericordiosos, eles desejam diminuir os sofrimentos, conduzir os sofredores à graça de Deus por meio de Jesus. E sendo misericordiosos para com os outros, eles alcançarão misericórdia. E uma coisa importante, e isso tem algumas coisas que eu queria colocar em letras garrafais aqui. Uma delas o evangelho cristão, ele põe toda a ênfase sobre a questão do ser, e não sobre a questão do fazer, do ter ou do estar. Isso é importantíssimo a gente ter na nossa mente, no nosso coração, porque o evangelho, ele dá muito maior importância às nossas atitudes do que às nossas ações. Logo de cara, o evangelho ele frisa primordialmente aquilo que nós somos na essência, e não aquilo que a gente pode realizar. Guilherme, mas você falou de atitudes e ações. Às vezes as pessoas confundem um pouco o que são atitudes e o que são ações. Então vamos lá para o dicionário. O que é atitude? A atitude, ela obviamente tem vários significados, mas alguns deles são comportamento ditado por disposição interior, maneira, conduta, posição assumida, modo ou norma de proceder, orientação, ou propósito, intenção ou sua manifestação. Então a gente vê que a atitude, ela é uma posição, ela é uma maneira, ela é uma conduta, ela é um propósito. Já a ação, ela é a disposição para agir, atividade, energia, movimento, modo de proceder, comportamento, efeito de algo ou alguém sobre outra pessoa ou outra coisa, uma influência, um acontecimento, uma ocorrência. Então a atitude é aquilo que nós somos de fato. Já a ação é aquilo que a gente faz. Então essa é a razão pela qual essas bem-aventuranças são tão maravilhosas, porque elas nos afirmam que ao nós vivermos a nossa vida diária, o tempo todo nós estamos proclamando exatamente quem nós somos. Então nós estamos dizendo com as nossas atitudes quem nós somos de fato, e isso é que é o importante. O importante é o nosso ser, porque é isso que nós somos confrontados nas Escrituras. E não está em pauta que a gente deve ser complacente com as coisas. Então tem muita gente que fala, principalmente nos dias atuais, que pensa que ser misericordioso significa ser complacente, você ser, complacente, acho que não tem outra palavra melhor, Alguém que não presta atenção às coisas, ou que mesmo que veja, finge que não está vendo. Então a gente não pode ser complacente com as coisas que acontecem. Vocês devem estar lembrados que quando a gente considerou essas bem-aventuranças como um todo, a gente salientou aqui muito que o fato de que nenhuma delas elas devem ser interpretadas individualmente. Ou principalmente em disposições naturais de cada indivíduo.
Ou seja, não posso dizer que é uma coisa natural, isso é espiritual, isso é importante entender isso. E o que é a misericórdia? A melhor forma talvez de abordar esse ponto seja comparar a misericórdia com a graça. E a gente pode notar na introdução das epístolas pastorais que o apóstolo Paulo ele se utilizou de um novo vocábulo. A maioria das outras cartas de Paulo, ele começa dizendo graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, tal e tal. Né? A gente vê sempre essas variantes. Mas sempre é graça e paz. Mas nas epístolas pastorais, ele prefere dizer graça, misericórdia e paz. Ou seja, se ele fez uma diferenciação e se ele colocou essas duas palavras, quer dizer que elas têm uma distinção. Porque senão seria falar graça, graça e paz, ou misericórdia, misericórdia e paz. Né? Não, é graça, misericórdia e paz. Porque existe uma diferença. E uma boa definição dessas duas virtudes é que a graça ela é especialmente vinculada aos homens em relação aos pecados. Mas a misericórdia ela é associada aos homens na sua miséria. Então ela tem diferença sim, às vezes a gente confunde, mas tem diferença. Em outras palavras, enquanto a graça ela está diante da questão do pecado como um todo, a misericórdia ela contempla especialmente os miseráveis, na verdade as miseráveis consequências que a gente sofre do pecado. Dado isso, a misericórdia ela aponta para um senso de compaixão, para um senso de parceria com o desejo de aliviar os sofrimentos. E aí seja os nossos sofrimentos, seja os sofrimentos dos outros. Né? E quando a gente fala os misericordiosos, é exatamente a misericórdia com as outras pessoas. Então a maneira da gente saber, né, se somos pessoas misericordiosas ou não, ela consiste em a gente considerar como que nós estamos nos sentindo a respeito daquela pessoa que nos ofendeu. Isso é importante e é um choque, né? Você ouvir uma frase dessa, você ler, você pensar numa frase dessa. Pensar que, será que eu sou misericordioso? E como que eu vou entender isso? Se eu sou realmente ou não? Como que eu vou ter essa resposta? De acordo com o meu sentimento, baseado no sentimento com aquela pessoa que me ofende. Então, como que você está sentindo com a pessoa que te ofende? O que você pensa dela? O que você sente dela? Né? Isso é importante. E aí você vai ver, puxa, eu acho que eu não sou misericordioso. Ou, puxa, estou me surpreendendo, eu acho que eu estou um pouquinho misericordioso. O grande problema envolvido nessa bem-aventurança é que quando a gente se depara com a expressão porque alcançarão misericórdia, a gente tem que tomar cuidado como eu posso dizer? A gente tem que tomar cuidado para não ter uma interpretação errada disso. Por que a gente tem que tomar cuidado ao interpretar essa bem-aventurança? Para achar que isso não venha de uma coisa normal, ou daquela questão que a gente tem falado, né, de partir de mim mesmo, partir do meu braço. A gente tem que tomar cuidado porque é muito simples a gente entender, né? Então basta você ter misericórdia que você vai receber misericórdia de Deus. E se a gente entender desse jeito, que é simplesmente pelo nosso braço, a gente vai estar extinguindo a graça. E tudo é pela graça do Senhor, tudo é pela graça de Deus. Então o cuidado ele se deve ao fato de que se nós entendemos assim e consequentemente estarmos extinguindo a graça, a gente volta ao Antigo Testamento e ao período da lei. Ou seja, entender que para receber misericórdia, a gente deve ter misericórdia, vai se assemelhar muito ao texto lá de Êxodo 21, do 23 ao 25, que fala: mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Então percebe que
Não tem tanta diferença entre olho por olho, dente por dente, ou misericórdia por misericórdia. Parece que é a mesma coisa, né? Tudo bem, a gente está falando de um lado negativo e do lado positivo, mas aí tudo vai estar diante da nossa própria força. E aí a graça de Deus parece que não existe nesse sentido. Então o que o Senhor ele realmente ensina ali é que só serei verdadeiramente perdoado quando eu tiver verdadeiramente arrependido. E estar arrependido de fato significa que eu preciso reconhecer que eu não mereço nada além da punição. E se eu receber esse perdão, ele vai ser recebido exclusivamente através do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Ou seja, entendendo tudo isso, será imprescindível que eu perdoe aqueles que transgrediram contra mim. Porque preciso ter essa autoanálise em relação a isso. Sendo assim, eu entendo que as bem-aventuranças, como a gente já falou, ela tem uma sequência lógica. E que um texto ele não pode ser pego de um modo aleatório e ser analisado desse modo aleatório. Ou seja, a gente tem que ver que as bem-aventuranças anteriores nos ensinam algo que vem nessa sequência. Por exemplo, ser humilde de espírito é eu entender que isso é totalmente vazio, eu me esvaziei de mim, sabendo que eu nada sou sem o Senhor. O chorar é chorar pelos meus pecados, entendendo a minha total incapacidade diante do Senhor. Então, também chorar por aqueles que também têm pecado, pelos pecados alheios. Depois, eu ser manso é porque eu sei que nada posso fazer por mim mesmo. Mas dependo totalmente de Deus para tudo, e eu deposito nele todos os meus anseios. Ter fome e sede de justiça é ansiar pela boa mão do Senhor sobre as nossas vidas. Porque a gente precisa, mais do que tudo, da eficácia da justificação em nossas vidas para sermos salvos. E isso é importante nessa questão da fome e sede de justiça, porque se a eficácia da justificação de Jesus não fizer sentido, ou melhor, ela não for eficaz na nossa vida, de nada vale. E obviamente isso é para salvação. E de forma sequencial e óbvia, a gente não pode, então, depender da nossa capacidade para alcançar a misericórdia, entendem? Porque se eu entendo assim, e eu vivo as bem-aventuranças anteriores, não tem como eu agir de outra forma com as outras pessoas. Porque se eu já venho entendendo todas essas bem-aventuranças, eu vou, obviamente, passar a ser misericordioso porque eu entendi que eu careço da misericórdia também. Então o verso 8, a próxima bem-aventurança: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Os limpos de coração, eles são os que foram libertos do poder do pecado pela graça de Deus. E que agora se esforçam sem dolo para agradar e glorificar a Deus e serem parecidos com Ele. Então tem dois pontos legais aqui para a gente salientar. Primeiro, é que os limpos de coração, eles procuram ter a mesma atitude interior que Deus tem. O amor à justiça e o ódio ao mal. Ou seja, o seu coração, que inclui a mente, a vontade e as emoções, ela está em harmonia com o coração de Deus. O segundo ponto é que somente os limpos de coração verão a Deus. Ver Deus significa ser seu filho e habitar a sua presença. Tanto agora, como no reino futuro. Apocalipse 21:7 fala: o vencedor herdará estas coisas e eu lhe serei Deus. E ele me será filho. Então isso é importante, essa questão até de ser filho de Deus é uma questão que eu medito muito nisso, porque tem dois textos, um é em João, eu nem pensei em falar isso agora, mas vamos lá. João 1, verso 12, ele fala assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então esse é um texto importante. Também tem um outro texto, se eu não me engano é Romanos, eu não lembro se é 5 ou 6, que ele fala que todos aqueles que são guiados por Deus são filhos de Deus, se eu não me engano é isso. Então, quando as pessoas falam, todos são filhos de Deus, a palavra do Senhor não fala isso.
E eu tenho meditado nisso porque é conflitante a gente pensar que não são todos que são filhos de Deus, e até os que acham que são filhos de Deus, e digo cristãos que estão dentro da igreja, às vezes não podem ser considerados filhos de Deus. Isso é forte, isso é duro, isso é uma mensagem dura. Eu tenho pensado bastante nisso, porque você pensa, poxa, todos os que são guiados por Deus são filhos de Deus. Nesse texto de Romanos, e esse aqui, todos os quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas de Deus. Poxa, isso é um choque, né? Então aí você vê aqui uma questão dos limpos de coração também, né? Então é uma coisa talvez, quem sabe um dia a gente traz um estudo só falando sobre filhos de Deus. Vai ser um estudo duro, mas quem sabe. Só que nessa admirável afirmativa, né, bem-aventurados os limpos de coração porque verão a Deus, que aparece nessa altura do discurso de Jesus, a ênfase ela recai sobre a pureza do coração e sobre a limpeza do coração, e não sobre a promessa que corresponde. Jesus, ele não frisou aqui a importância da cabeça, da mente, mas a importância do coração. Quando ele fala bem-aventurados os limpos de coração, ele não elogiou aqueles que são intelectuais. O interesse de Cristo concentra-se sobre o coração. Em outras palavras, a gente precisa se lembrar que a fé, ela não é somente uma questão de doutrinas, uma questão de entendimento, uma questão de intelecto, mas ela é uma questão da condição do coração. E aqueles que se interessam somente pelo aspecto mecânico da exposição bíblica, não se encontra na melhor posição, ou melhor, não se encontra em melhor posição do que teólogos que são puramente acadêmicos. Deus, né, o nosso Senhor, ele deixou claro que não está em foco alguma questão essencialmente mental. Isso também está envolvido, é óbvio, mas tem muito mais do que simplesmente isso. Eu não lembro com quem eu estava conversando recentemente, mas eu falei que o meu intuito acho que até foi com a Jaque, se não foi com a Jaque foi com outra pessoa próxima, que o meu intuito de conhecer bastante a palavra é conhecer mais o Senhor. Acho que estava falando com o Renato também, se eu não estou enganado, no fim de semana. É conhecer o Senhor. Eu estava até falando com o meu pai espiritual, né, o Arthur, que é pastor da igreja Luz do Senhor. E ele falou, meu, o que você quer do seu futuro? Né, você quer um futuro totalmente acadêmico ou você quer um futuro de conhecimento mais aplicado? Né, ser uma pessoa espiritual? Eu falei, não, eu quero ser uma pessoa espiritual. Né, isso para mim é importante. E para mim, o autoconhecimento, esse conhecimento que vocês que me conhecem mais sabem que eu busco bastante, não é para ser melhor que ninguém, é simplesmente pelo fato de que eu quero conhecer mais Jesus. E eu sei que a teologia, claro que existem todas as questões ruins, tem muita gente que fala muita coisa negativa, ou muita coisa que não tem nada a ver com a palavra, muitas distorções, algumas heresias, mas o conceito central é conhecer o Senhor. Porque eu entendo, Jesus, ele era a palavra, ele é a própria palavra, ele é a própria Bíblia, né? No próprio texto de João 1 que a gente falou, ele diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Como fala lá no versículo 14, e eu entendo que Jesus, ele era uma das pessoas da Trindade, porque diz aqui em João, e eu já falei isso algumas vezes também, mas eu, Guilherme, vejo nos 3 primeiros versículos bíblicos de Gênesis 1, Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Então você vê ali o Pai, o Filho e o Espírito. E Jesus eu vejo claramente ali no versículo 3, quando disse Deus, haja luz e houve luz. Para mim é claramente Jesus falando. Jesus disse, haja luz e houve luz. Porque Deus Pai estava lá, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu vejo ali Deus Pai. No segundo versículo, e a terra era sem forma vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aí vem, e disse Deus, haja luz e houve luz. O Espírito é mais fácil de nós vermos, né? Tanto que lá no versículo 26, ele fala no plural, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança.
Façamos, não é, eu farei o homem a minha imagem e a minha semelhança. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, eu acho que quando a gente pensa em estudo e quando a gente pensa em se aprofundar, e talvez a gente nem vá acabar as bem-aventuranças aqui hoje, e esse estudo profundo é com esse intuito de conhecer Jesus, conhecer o Senhor. Se a gente focar só nesse intelecto, eu acho que em vão a gente faz isso, na verdade. Principalmente por esse motivo que Jesus falou àquele povo da época contra essa questão totalmente intelectual. Num momento ali histórico-religioso, onde o que imperava era o farisaísmo, como a gente viu, né, nos primeiros capítulos ali de Mateus, esse farisaísmo ele era muito criticado pelo Senhor Jesus, porque a gente sabe, né, principalmente pelo mau coração daquele povo. E eles viviam somente de aparência, viviam somente pelo intelecto, pelo conhecimento, pela sabedoria. Jesus mesmo os condenou falando, né, em Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Quando a gente olha isso, eu estava até pensando, né, preparando esse estudo hoje, eu até pensei, falei, puxa, os caras eles tinham tanto intelecto, né, tanta sabedoria, tanto conhecimento, né, vivia nessa aparência, e eu falo, puxa, pra que tudo isso? Ou melhor, como teve tudo isso e não viu Jesus? Eu não consigo entender como as pessoas, quanto mais conhecem, mais se distanciam de Deus. Eu acho que é exatamente o contrário. Eu não lembro, a Jaque deve lembrar melhor que eu, mas a gente teve numa palestra uma vez, né, acho que de um cientista, que falou que quanto mais ele buscava a ciência, mais ele conhecia Deus, mais ele via que Deus era real. Então, como isso, né? Eu não consigo entender. Eu não consigo viver uma vida só nessa questão acadêmica, né? Não, eu só quero conhecer a letra e conhecer e isso me afastar de Deus. Eu não consigo, não tem nem como. Porque quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu leio, mais eu vejo a maravilhosa graça de Jesus, o quão glorioso ele foi. E vocês sabem que eu sou uma pessoa que compreende, né, a vida cristã e vive baseado numa fé racional. Paulo diz em Romanos, no capítulo 12, verso 1 e 2, portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu entendo que a fé ela precisa ser racional pelo fato exatamente de que nós não podemos e não devemos, em hipótese nenhuma, tê-la na sua forma antônima. Eu vejo que o antônimo da fé racional, a gente tem duas nomenclaturas, talvez duas distinções aí. Uma delas é o fato de se ter a fé irracional. Contrário de racional, irracional. Né? E uma fé irracional é uma fé sem base, uma fé sem alicerce, uma fé sem segurança. Pelo simples fato de nós não sabemos no que nós cremos. Quando a gente tem uma fé racional e busca, poxa, a fé racional é ter conhecimento, é a minha mente ser cheia. Então quando Paulo fala, eu ofereço o meu corpo como sacrifício vivo, poxa, é a minha vida. Então e fala que isso é o culto racional, é exatamente isso, eu ofereço a minha vida ao Senhor racionalmente, é prestar culto racionalmente. E ele fala, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do entendimento, não é pela renovação do coração, nesse caso aqui. Então a fé irracional é uma fé sem base, ela é uma fé sem alicerce. Já essa segunda interpretação, ou melhor, nesse segundo antônimo, né, do racional, é se ter uma fé emocional. E a razão, ela obviamente é contra a emoção. E se temos uma fé emocional, primeiro que de forma, né,
igual, né, indistinta à apresentada anteriormente, na fé, a fé irracional, ela não tem uma base. E obviamente ela acaba sendo uma montanha-russa que sobe e desce, né? Igual sabe aquela coisa, né? Você tá lá numa montanha-russa, um dia você tá bem, um dia você tá mal, né? Ou semelhante ao texto lá de Tiago. Eu vou tirar um pouquinho do contexto, mas se você ler como um todo, a gente consegue aplicar aqui, tá? Mas ele fala lá em Tiago 1,6, um pedacinho do versículo, que nós seremos semelhante à onda, né? Que é a onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento. Ou seja, como que a onda do mar faz? Ela vai e volta, ela vai e volta, ela vai e volta. Então é uma montanha-russa, na horizontal, né? Do mesmo jeito da montanha-russa, a onda ela faz assim. E essa fé emocional ela nos leva a um estado onde ela determina os acontecimentos diários da nossa vida. Basta a gente não ter uma boa noite de sono ou uma má notícia durante o dia que a nossa fé ela se abala. Em contrapartida, como a gente vê aqui no texto, né, discutido, a fé puramente racional também é condenada, tá? Não somente aqui, mas em diversos outros textos. Ou seja, há a necessidade de se entender com o intelecto e se crer com o coração. Nenhuma das coisas independentes são sadias. Porque senão, se a gente for só para a racionalidade, a gente vai entrar nessa questão farisaica. Agora, se a gente for emocionalmente, a gente não vai ter base nenhuma. E um texto que para mim explica muito bem sobre esse assunto, lá em Romanos 10, verso 9 e 10, que fala: se com a tua boca confessar a Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, ele fala duas coisas. Ele fala, primeiro, você precisa crer no teu coração e confessar com a tua boca. O crer no coração é o crer no coração. Mas o confessar com a boca, ela é a confissão da razão. Porque você não vai confessar algo que você não entende. Porque o sentimento do coração é um. Mas para sair da boca, eu entendo, ela precisa passar pela mente. Ou seja, você precisa saber o que você está fazendo. Então, ser limpo de coração significa ser semelhante a Jesus. Ter um coração limpo significa que a gente observa o primeiro e o maior dos mandamentos, que é amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Não à toa que isso fala em Deuteronômio 6,5, Mateus 22,37 e Lucas 10,27. Então, a gente precisa ter esse coração limpo. Amar o Senhor, isso é tão maravilhoso. Reduzindo a questão a termos ainda mais simples, ter um coração limpo quer dizer que nós vivemos para a glória de Deus em todos os aspectos da nossa vida. E que esse deve ser o supremo alvo da nossa existência. Significa que a gente deseja Deus, que a gente deseja conhecê-lo, que nós desejamos amá-lo, nós desejamos servi-lo. Ou seja, o que se faz necessário, ou na verdade é uma pergunta, o que se faz necessário antes que possamos ver a Deus? A resposta é a santificação, é um coração limpo. Um coração limpo e uma condição singela nessas disposições. Então, isso é maravilhoso, esse texto, essa bem-aventurança, né? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E lá no Salmo 24, dos versículos 3 a 5, ele fala. E eu acho que isso é maravilhoso, e acho que para a gente finalizar esse versículo, ele é muito bem explicativo. Ele diz o seguinte, o salmista: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem? Ele diz a resposta no verso seguinte: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Esse obterá do Senhor a bênção e a justiça da sua salvação. Então vejam que a gente vai receber a bênção e a justiça da salvação. Por isso, inclusive, que a gente não pode interpretar os versículos anteriores, lá o versículo 6,
os que têm fome e sede de justiça, né? De um modo que eu vou fazer justiça. Não, a justiça é de Deus para a nossa vida. Nós temos que ter a sede da justiça para a nossa salvação. Porque a gente sabe que, como eu já falei aqui, sem a justificação de Jesus, a gente vai para onde a gente merece, para o inferno. Porque Romanos 3, 23, como eu já citei várias vezes, é um texto que eu gosto muito, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores, eles são aqueles que se reconciliam com Deus. Eles têm paz com Ele mediante a cruz. Romanos 5:1 diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos justificados pela fé e a gente tem paz com Deus. Se nós nos esforçamos mediante o testemunho e a vida, né, para levar outras pessoas, inclusive os nossos inimigos, à paz com Deus, nós estamos cumprindo o que Deus quer. E ao nós começarmos a considerar essa nova característica do crente, mais uma vez eu falo que nada existe em toda a dimensão das Escrituras que nos teste e nos humilhe de tal maneira como essas bem-aventuranças. Nessa afirmação de Jesus, bem-aventurados os pacificadores, a gente encontra uma nova consequência do fato de havermos recebido a plenitude do próprio Deus. Sendo assim, em mais esse versículo, em mais esse trecho, nos é lembrado de que a concretização da vida cristã genuína é totalmente diferente da vida do incrédulo. Essa mensagem, essa lembrança, ela é feita e passada em cada uma das bem-aventuranças, de modo que, inclusive e aparentemente, à medida que cada bem-aventurança é citada, isso fica mais evidente. Com isso, também é importante trazer à memória o fato de que se torna fatal alguém tentar tornar real as bem-aventuranças na sua vida pelo seu próprio esforço, como nós já falamos várias vezes. Só um indivíduo totalmente renovado no espírito pode viver essa nova vida. Somente aquele que é nascido do Espírito. Mais uma vez, em mais uma bem-aventurança, outra declaração de Jesus, sem dúvida chocou muito o povo judeu da época quanto ao reino vindouro do Messias, né? Porque o Messias, a ótica judaica, ele seria um libertador do reino físico, um militarista, um nacionalista, um materialista. João Batista é engraçado, né? Eu acho engraçado essa passagem. Ele mesmo parece ter apoiado, né? Se apoiado nessa crença e nesse conceito judaico. Porque a gente vê essa possibilidade quando ele mandou os seus 2 discípulos lá falar com Jesus e perguntarem, né? És tu aquele que estavas para vir, ou havemos de esperar outro, né? Mateus 11:3. Então talvez, né, João Batista ficou meio na dúvida. E aí Jesus magistralmente responde, só fala para ele o que vocês estão vendo. Né? Os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os coxos estão andando, né? Os mortos estão ressuscitando, enfim. Isso é importante, isso é legal. Né? Eu acho engraçada essa pergunta de João Batista. E com certeza isso também deveria nos impressionar hoje em dia, porque nunca teve palavra mais apropriada para o mundo atual do que essa bem-aventurança. Como a gente vê normalmente, cada vez que nós falamos de uma bem-aventurança, nós vemos que aqui nós temos um enunciado altamente teológico. Vou enfatizar aqui e reiterar que nenhum trecho do Novo Testamento tem sido tão mal compreendido e distorcido quanto o Sermão do Monte. Porque muitas pessoas ainda acham que elas dizem não ter, e aí especialmente nos primeiros anos, né, do século passado, as pessoas achavam que qualquer interesse em assuntos teológicos não eram importantes, né? E tem muita gente que tem até aversão pelo apóstolo Paulo, e obviamente sem interesse algum pelas cartas dele. Só que sempre que a gente enfatiza, só que as pessoas acabam sempre enfatizando o gosto
pelo Sermão do Monte, porque é um ideal lindo, né? É uma coisa aos olhos carnais maravilhosa, né? Enfim, fora o fato de que tudo que deveria ser feito, né, era persuadir as pessoas a colocá-lo em prática, como a gente mencionou anteriormente. Só que não dá para colocar em prática através do nosso próprio braço. E por que os pacificadores eles são bem-aventurados? A resposta é que eles são abençoados por serem completamente diferentes de todas as outras pessoas desse mundo. Logo, os são por serem filhos de Deus. Vamos mudar a pergunta aqui? Vamos inverter o lado do questionamento. Por que há tantas guerras no mundo? Por que se mantém essa constante tensão internacional? Nessa pergunta que a gente deve fazer. O que há com esse mundo? Por que tivemos 2 guerras mundiais só no século XX e uma ameaça constante de novas guerras, além de toda essa infelicidade, turbulência, discórdia entre a raça humana? De acordo com essa bem-aventurança, só há uma resposta para essas perguntas: o pecado, obviamente. Nada mais, somente pecado. O crente é aquele que vive em 2 homens, o velho e o novo. O crente ele abomina o velho homem e tem uma nova vida. Se eu não me engano, é 2 Coríntios 5:17. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, o crente, ele abomina esse velho homem. E a gente se preocupa, né, com os nossos semelhantes e os vê à luz dos ensinamentos bíblicos. Né? Um pacificador, ele é um homem que não fala mal a respeito de outras pessoas quando elas se mostram ofensivas e de forma tem até um trato um pouco problemático conosco. O pacificador é o homem que se dispõe a se deixar humilhar, ele está pronto para fazer tudo e qualquer coisa a fim de que a glória de Deus seja promovida. Ele deseja isso com tanta intensidade que se dispõe a sofrer, se isso puder concretizar o seu alvo, que é a glória de Deus ser manifestada. Até mesmo sofrer ofensas, injustiças, a fim de que a paz, né, seja estabelecida entre os homens e a glória de Deus, né, seja exposta. O crente, ele chegou ao fim de si mesmo, né, de seu auto-interesse, o seu autocontrole. Ele diz, né, o que realmente importa é a glória de Deus e a manifestação dessa glória entre os homens. É assim que a gente tem que pensar como crente. Sendo assim, se o crente estiver atravessando algum período de sofrimento que conduza a esse resultado, o crente se dispõe a suportar tudo. É importantíssimo isso. É difícil de entender, é difícil, mas isso é um pacificador. O pacificador prova que realmente é pacificador na prática. Né? Na prática, em primeiro lugar e acima de tudo, significa que a pessoa aprende a não falar o que não deve. Se você não fala o que não deve, também você pode ser considerado um pacificador. Se todas as pessoas, e pensem nisso, quanto isso é verdade, se todas as pessoas pudessem controlar a língua, teria muito menos discórdia no mundo. Tiago 1,19 fala: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Uma das primeiras coisas que se deve fazer quando se quer estabelecer a paz é ficar quieto. Essa é a bem da verdade. E outra providência prática a ser tomada é que nós deveríamos nos esforçar para difundir a paz, onde quer que nós nos encontremos. A gente faz isso quando não nos mostramos egoístas e sim amigáveis, quando a gente se mostra acessível, não defendendo nossa dignidade. Se não pensarmos em nós mesmos sobre hipótese nenhuma, as pessoas sentirão isso. E elas falarão: poxa, posso abordar aquele homem porque sei que dele eu vou receber simpatia, eu vou receber compreensão, eu sei que dele eu vou obter um parecer, né, alicerçado no Novo Testamento. E nós precisamos ser aquele tipo de pessoas que atraem a todos para si. E que mesmo aqueles que trazem no oculto, né, lá no fundo do coração, no peito, um espírito de amargura, eles possam se aproximar de nós e se sintam até condenados quando se defrontarem conosco, né? E talvez se sintam, né, impelidos a falar sobre eles mesmos e sobre os problemas que os afligem.
O crente, ele deve ser uma pessoa que age assim. Em Filipenses 2,4, Paulo diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então é importante a gente pensar nisso, sabe? Como que você é visto pelas outras pessoas? É claro, mas fulano me persegue e tal. Legal, a gente não vai continuar porque já tem muita coisa. Então, para não ficar muito longo, mas os próximos versículos ele vai falar das perseguições. Mas e aqui no pacifismo, né? No pacificador? Como que vocês têm sido vistos pelas outras pessoas? As pessoas olham para vocês e falam: puxa, eu quero chegar perto dele, porque ele é uma pessoa que vai sempre dar palavra de amor e não necessariamente ser complacente. Lembra que a gente falou nos misericordiosos? Ser complacente é diferente. Às vezes falar a verdade e ser duro também é uma demonstração de amor. Na verdade, todas as vezes deveriam ser. Todas as vezes que a gente é duro, que a gente traz uma exortação, que a gente traz um puxão de orelha em alguém, tem que ser com amor. Porque se não for com amor, em vão, né? Vai ser nossa carne. Mas nós temos sido pessoas que as pessoas querem se achegar. Eu tenho analisado isso, tenho feito essa autocrítica. É uma coisa que a gente tem que pensar, porque a gente precisa ser pacificador. E percebem? É muito legal, à medida que a gente vai estudando as bem-aventuranças, a gente vê que há uma ordem lógica, muito lógica. Para mim é muito claro isso. Eu não conseguiria ver que o pacificador vem antes de ser humilde de espírito. Não, ele tem uma sequência. Para mim isso faz muito sentido. Então eu acho que a gente precisa parar e analisar, né, um pouquinho disso. A gente falou hoje de ser misericordioso, de ser limpo de coração e de ser pacificador. Então são três coisas que vale a pena a gente meditar e ver se a gente está de acordo com o que o Senhor quer para nós e de acordo com a mensagem que Cristo gostaria de passar também para nós aqui nesse Sermão do Monte. Muito bacana mais esse estudo. Gostei muito. Infelizmente nós não conseguimos terminar as bem-aventuranças, ficou faltando uma. Porém, como ela é longa, ela tem 3 versículos, a gente não queria deixar muito longo, né? Então espero que vocês tenham gostado. Compartilha se você curtiu esse vídeo, se você gostou desse vídeo. Compartilha com os amigos, compartilha com as pessoas que querem ter um conhecimento e uma profundidade um pouco maior nas escrituras, porque o intuito desses vídeos é simplesmente trazer um pouco de luz e trazer um pouco de conhecimento e trazer principalmente uma reflexão. Talvez você não concorde com tudo que eu falei, mas eu tenho certeza que algumas coisas podem ter te feito pensar um pouquinho mais, e talvez esse seja o nosso grande intuito aqui no canal com esses vídeos. Tá bom? Então eu espero vocês aqui na próxima quinta-feira para nós darmos continuidade, finalizarmos de uma vez por todas as bem-aventuranças e darmos sequência nesse Sermão do Monte, que é maravilhoso e obviamente foi o melhor e maior sermão que Jesus pregou aqui na Terra. Tá bom? Um beijo no coração de todos e Deus abençoe. Até quinta-feira que vem.